Oi, galera, voltei, não sei se definitivo, por pouco tempo, somente por este vídeo, não sei. Para quem não me conhece, eu sou a Tuana, da página Minimalista Espiritual, né? Uma página que eu tenho no Instagram, que é mais voltada para o humor, mas fala também um pouco sobre não dualidade e o que eu compartilho, o que eu aprendo na minha vida pessoal nessa busca espiritual que eu tenho, né? Já faz quase um ano que eu não gravo para o YouTube. Decidi voltar por causa de um comentário e de uma mensagem que eu recebi em momentos próximos. Foi recentemente, né? Há poucos dias eu recebi um comentário e também um direct falando sobre, perguntando se eu ia voltar, se eu não ia voltar, né? Que gostava dos meus vídeos. Então decidi gravar para vocês. Novamente estou aqui, não sei por quanto tempo, não sei se fico. Eu abri uma caixinha ontem no Instagram perguntando se vocês tinham sugestões ou perguntas para eu responder em vídeo, né? Para eu ter uma ideia de como fazer esse vídeo, porque realmente não estava com nenhuma ideia. E eu já vou responder a primeira pergunta, eu nem vou olhar quem mandou, porque algumas pessoas me perguntaram por que eu parei de gravar, né? Cadê os vídeos? O que aconteceu? Por que tu parou de gravar pro YouTube? Eu parei primeiro porque eu senti uma vontade natural, né? Eu parei de ter vontade, inspiração, ideias. Passou a ser de uma certa forma um pouco de não um compromisso, mas uma obrigação mental adendo. Para quem não me conhece ou para quem não assiste meus vídeos, né, tá me conhecendo pela primeira vez, ou para relembrar quem já me conhece, eu moro numa reserva ecológica. Vocês vão ver que tem muito mosquito e eu não tenho como fugir disso. Então, se acostumem. Vai fazer parte do cenário natural. Talvez vocês vejam um cachorrinho andando por aqui também, uma cachorrinha, também faz parte do cenário. Então eu parei de ter vontade de gravar para o YouTube porque começou a meio que se tornar uma obrigação, uma necessidade de eu ter criatividade, de eu ter assunto para falar, de eu ter coisas para, né, compartilhar. E aí isso para mim, nossa, pesa, né? Quando a coisa não tá acontecendo simplesmente por um compartilhar, não é o meu trabalho, não tô ganhando dinheiro com isso daqui, eu tô fazendo porque eu gosto, porque eu quero. Então, se isso passa a ser uma obrigação, não tem, né, porque não flui mais como da mesma forma, como antes. E outro motivo também é porque eu tenho uma tendência, né, este personagem ilusório que vos fala tem uma tendência muito forte à introspecção. Então eu sempre vou cair para esse lugar da introspecção. Então, por mais que eu tenha épocas da minha vida que eu tô mais introspectiva, mais falante e etc e tal, eu não sou essa pessoa no meu dia a dia. Eu, pelo contrário, costumo ser a pessoa mais observadora, mais quieta. Eu tenho muitas indagações internas, eu tenho muitas, né, conversações interiores, mas é uma coisa que eu guardo para mim. Eu entendi que tudo que eu tanto tento absorver, compreender, né, e adquirir conhecimento através de ensinamentos que eu estudo, são coisas que na verdade eu preciso vivenciar de forma direta, né? Não é tanto sobre falar para os outros e falar à toa, mas sobre absorver, sobre entender o que aquilo significa, né? Sobre de fato ter uma experiência direta do que é esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do estado de graça, que é isso que eu tanto busco. Então eu sei que isso acontece na interioridade, não na exterioridade. Então, por essas características naturais de, né, pender para esse silêncio interno, para essa introspecção, para essa autoobservação, para as minhas indagações, né, particulares, internas, eu acabo não sendo tão extrovertida, não sendo uma pessoa que grava tantas coisas ou que fala tanto, que, né, tá sempre na rodinha de amigos e sempre conversando e coisa e tal. E eu nem sinto essa necessidade. Então, também foi um dos motivos que eu parei de gravar. E agora, o que eu pensei para esse vídeo, só para voltar e dar um oi e dizer estou aqui, se você gosta de me acompanhar por algum motivo, qualquer que seja, então
muito grata, muito bem-vindo, espero que goste, né? Então, a minha ideia para esse vídeo é responder as perguntas que eu abri lá a caixinha no Instagram. E eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, porque talvez algumas eu demore mais para falar. E talvez eu responda só uma até nesse vídeo e deixe outras para depois, dependendo do tanto de tempo que eu levar para falar, porque eu, quando falo, que é raro, costumo falar um pouco mais demoradamente, né? Bom, a primeira pergunta a primeira pergunta foi por que eu parei de gravar. Eu já respondi, mais de uma pessoa me perguntou isso, então foi por isso que eu não citei nomes. Mas o Cláudio Rocha perguntou assim: fazer dinheiro com conhecimentos espirituais, o que você acha disso? Eu gostei dessa pergunta. Gostei dessa pergunta porque já foi uma questão para mim muito forte mesmo. Era algo que eu tinha uma resistência, um julgamento e uma condenação grande dentro de mim. Porque eu pensava, poxa, mas então se eu não tiver um dinheiro se eu não tiver 5 mil para pagar um retiro, se eu não tiver como participar dos rituais de ayahuasca, que também é um comércio, toda semana, todo mês, ou se eu não tiver como ir pagar a aula de yoga, ou se eu não tiver como viajar para a Índia uma vez por ano, então quer dizer que eu estou longe de Deus. Então quer dizer que a iluminação é algo que não está à minha disposição, é longe de mim. É só quem tem condições financeiras que pode ter acesso à revelação espiritual, ao estado de graça. Então quer dizer que é isso? Sendo que Jesus pregava o oposto, né? Então essas eram crenças bem fortes e bem enraizadas dentro de mim. Por quê? Porque eu fazia essa distinção na minha mente do nicho da espiritualidade com o resto dos assuntos do mundo. Então eu pensava, não, tudo bem eu pagar por um curso, sei lá, um superior em direito, mas pagar por espiritualidade não pode. Tudo bem eu pagar por uma especialização em, sei lá, um idioma, aprender uma nova língua, mas pagar por espiritualidade eu não posso, né? Não faz sentido. Por base em muitas crenças que eu tinha, tá? Eu tinha muitas crenças, eu fazia essa distinção na minha mente, eu achava que era muito errado. E assim, o que eu tenho para falar hoje, né? Minha mente mudou muito a respeito disso. Primeiro porque eu entendi que, bom, a gente tá experienciando, acreditando na materialidade. E essa experiência material, ela precisa de uma manutenção. E a manutenção que acontece na forma é através de recursos financeiros, porque a gente precisa comer, porque a gente precisa pagar contas, porque a gente precisa manter, né, a nossa experiência aqui. E, de fato, isso necessita, essa experiência desta forma necessita desses recursos financeiros, tá? E ao mesmo tempo, para muita gente, existem pessoas que temporariamente têm algum conhecimento maior do que outras pessoas, né? Ela busca se aprimorar naquilo, ela busca aprender aquilo, ela busca entender aquilo, né, como de uma forma mais ampla. E ela se propõe a ensinar isso para outras pessoas. E neste ensinar, ela pede uma moeda de troca, né? Ela tem essa troca. Tanto ela está dando o conhecimento, o tempo, a dedicação, quanto a outra pessoa está pagando para receber isso. E qual é a diferença de fazer isso num nível, sei lá, num curso de nível superior ou de especialização em qualquer coisa, quanto num curso ou num retiro ou algo voltado para a espiritualidade? Não existe essa diferenciação. Só que tem uma coisa que é importante saber, que nós estamos pagando pelo conhecimento teórico. A experiência direta, ela é outra coisa. A experiência direta é uma realização da fonte dentro de si. É absolutamente gratuito, é absolutamente atemporal, está presente aqui agora e você não precisa de absolutamente nada para ter acesso a isso. Tá? Não é uma coisa gourmetizada, não é uma coisa burguesa, não é uma coisa que precisa de um desenvolvimento para nada. Você só precisa acordar para o que já está presente. A gente paga pelo quê?
A gente paga pela compreensão, pelos ensinamentos teóricos que as pessoas têm. Não que a pessoa que está ensinando não realizou aquilo, não sabe o que aquilo é, né? Mas a gente vai escutar alguém falar, você e Deus são um, né, eu e Deus somos um, eu e as outras pessoas somos um, não significa nada, é uma teoria, é você escutando, você talvez está pagando por um livro que você está lendo, que está te mostrando isso, está te falando sobre isso, você talvez está pagando para ir num retiro que vai te falar sobre isso, você talvez está pagando por uma aula de yoga que vai te falar sobre isso, mas a experiência direta que revela-se para você, além da forma, você vê tudo como um, além de forma, além da pessoalidade, além das crenças e além da limitação da mente, é outra coisa. Não é por isso que você está pagando. Isso aqui transcende tudo que o mundo te diz, transcende a teologia, transcende o acúmulo de informação teórica, ok? Você está pagando pelas informações teóricas que estão aproximando a tua mente deste lugar. Pelo menos estão te fazendo olhar para esse lugar, estão te fazendo olhar, buscar, entender se isso de fato é real, é verdadeiro, conversa com a tua interioridade. Você está pagando por teorias que te tiram de um estado que tu está acostumado a pensar, né, a olhar para o mundo, talvez expandir os teus conceitos. Talvez olhar para perceber que talvez existe alguma coisa além da forma, além do que você vê, além do que você pensa, de uma forma um pouco mais amplificada, mas a experiência direta disso é outra coisa. Você está pagando pela teoria, pela informação, pelo conhecimento teórico da coisa, que em algum nível é o primeiro passo. Você primeiro tem que ter a informação teórica daquilo, né? Você primeiro tem que ter ou a prática, né? Às vezes estou falando da informação teórica, mas se tu está pagando pelo yoga, você está também, a teoria do yoga, né? Os asanas, você está pagando para aprender os asanas, para entender o que os professores de yoga te dizem que cada posição ativa dentro de você ou te proporciona. Então, é por isso que você está pagando, por este conhecimento teórico que que outras pessoas têm um pouquinho mais expandido. E aquilo vai te trazer um benefício de alguma maneira, em algum aspecto. Mas a espiritualidade por si só, ela é totalmente gratuita, porque ela é a nossa realidade real, essencial. Só que isso está além da teoria, isso está além do mundo, isso está além do que a gente vê, isso está além da forma. A gente paga pela teoria ou pelos professores ou pelos conhecimentos que nos fazem olhar para isso. Existem pessoas que nunca estudaram nada, que nunca fizeram nenhum tipo de curso ou de nada voltado para a espiritualidade, são pessoas com a mente completamente inspirada, totalmente aberta, que são pessoas que de fato talvez estejam mais próximas do estado de iluminação no sentido de abertura interior mesmo. E elas não têm conscientemente interesse por cursos de espiritualidade ou não buscam nada, mas é porque a nossa realidade ela vai se revelar em algum momento, né? Você vai buscar em algum momento, ou você vai ter interesse, ou você vai acordar para isso, seja lá de que maneira for, né? Então, não tem problema algum tu pagar por um curso voltado para a área da espiritualidade, não faz diferença alguma, não é melhor ou pior do que você está pagando por um curso de inglês, por um curso de aprimoramento de uma língua que no momento você ainda não conhece, no momento você não entende. Então você está pagando por uma teoria, por um conhecimento que outra pessoa já tem, nesse sentido teórico, que pode te ajudar a expandir um pouco mais a mente e a percepção. Tá? Mas a experiência direta, o transcender o ego, né? O acordar para a tua real natureza espiritual, ela é outra coisa. Isso daí não é uma coisa que tu vai alcançar num curso, ou num retiro, ou enfim, isso, você pode ter vislumbres, mas essa iluminação transcende isso, né? Não é um curso que vai te dar. Ou talvez naquele curso, naquele contexto, naquela maneira específica, algo definitivo aconteça, né? Uma virada de chave definitiva, mas geralmente não é assim, de forma
comum não costuma ser assim, tá? E não tem nada, absolutamente nada de errado com isso. Tanto que hoje em dia eu trabalho com atendimentos de tarô terapêutico, né? Que as pessoas têm como algo voltado para a espiritualidade, de fato, né? O tarô terapêutico é uma ferramenta que eu uso para trazer à tona, né, para o consciente da pessoa que está presente no inconsciente da experiência dela, né, das crenças, dos relacionamentos, do que está se passando na vida da pessoa. Mas não é um atendimento de tarot terapêutico que vai fazer a pessoa atingir a iluminação, né, ou a cura total da mente, ou realizar o estado de graça dentro de si. Talvez ela tenha uma virada de chave muito grande, como realmente eu costumo ter vários feedbacks de pessoas que tiveram viradas de chave muito grandes, né? A gente está galgando, a gente está subindo os degrauzinhos, porque a gente está tão adormecido da verdade essencial a nosso respeito, a gente está tão adormecido, a gente acredita tanto em tudo que a gente vê e em tudo que a gente pensa, que a gente está galgando, né, os degraus para ir dissolvendo, para ir soltando, para ir ampliando, para ir entrando em contato com algo mais amplo a nosso respeito. Então, nesse sentido, não tem problema algum você pagar por conhecimento, por pessoas, por materiais, né, livros, eventos que te ajudem nesse sentido. Pelo contrário, é muito válido e muito bacana, assim, melhora a tua vida muito, né? Se tu começar a entender o dinamismo do que está se passando dentro de você. A falsidade do ego, a falsidade dos conceitos, do que tu vê no mundo, do que você pensa. Então, às vezes, a gente precisa que outras pessoas falem sobre isso, nos mostrem, pra gente ir acordando. E tudo é muito válido. É claro que existe uma exceção que é a seguinte. Este é um ramo que é muito fácil do ego distorcer também. É um ramo que pessoas narcisistas estão muito presentes, pessoas que de fato, né, se propagam como muito evoluídas, como isso, com aquilo, mas a intenção por trás do trabalho delas é bastante egóico, né? Na verdade, é um reforço do próprio conceito egóico, né? Do próprio ego, do próprio auto-ego. E aí, é uma coisa que a gente vai aprendendo, a gente vai galgando, a gente tem que ver se aquilo que chega pra gente como um possível ensinamento, né, um possível curso, um livro, a gente tem que observar, né, se aquilo está fazendo sentido, se aquilo está realmente respondendo a gente, se aquilo realmente está sendo transformador na nossa experiência, porque não é difícil encontrar narcisista, manipulador, assim como não é difícil encontrar as pessoas que são extremamente carentes e que têm um senso de que estão muito perdidas, né? Quando a gente está conectado com a ego, a gente está muito perdido, mas existem pessoas que estão em níveis de carência ou de busca por pertencimento, busca por um grupo maior. Então essas pessoas geralmente elas se vinculam com esses narcisistas e manipuladores que tem também no campo da espiritualidade, né? Que é a famosa seita, ou pessoas que se vendem como iluminadas e muito transcendentes do ego, e na verdade elas, né, são... A intenção do trabalho delas é bem diferente do que elas pregam e não tem nada a ver com que, né, é a retórica dessas pessoas, mas enfim. Eu acho que assim, se você encontra algo que você sente muita ressonância, que tu sente que aquilo é genuíno, que aquilo tá te trazendo bem-estar, que aquilo tá acendendo algo muito legal dentro de você, um apontamento muito bacana, se tu gosta daquilo, se tu gosta daquele professor, daquele estudo, daquela prática, vai em frente e compre o curso, compre a prática, compre a técnica, mas entenda que a espiritualidade é, na verdade, a tua real natureza, que já está presente aqui agora, né? Você está pagando pela teoria e pelos apontamentos que vão colocar a tua mente nessa direção, nesse entendimento, né? Nesse acordar para a verdade. A experiência direta, ela está além do que pode ser ensinado e aprendido, né? É
uma realização interior, tá bom? Então, galera, eu vou deixar para responder as outras perguntas em outros vídeos, porque esse vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que hoje em dia mudou, as redes sociais mudaram, os algoritmos mudaram, as pessoas gostam de vídeo curto, mas é isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo.